Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, quando se trata de Lula, é sempre polêmico. Lula é sempre motivo de polêmica, está sempre no noticiário e sempre com polêmica. Polêmica boa e ao mesmo tempo polêmica má, pois os ricos não aceitam de jeito nenhum Lula. Eles engolem, eles suportam, mas não aceitam. Gente, durante o período da campanha, muitos desses espalhafatosos chamados videntes diziam que Lula iria ganhar. Outros diziam que quem ganhava era Bolsonaro. Os evangélicos bufões, os evangélicos sem Bíblia, oravam e pediam para Bolsonaro ganhar, porque eles achavam que Bolsonaro era o prometido de Deus e era o homem segundo o coração de Deus. Assim pensavam os evangélicos ignorantes. Bolsonaro praticando toda sorte de crime, mas mesmo assim, para os evangélicos, ele era o defensor da família. Aí você pergunta, Bolsonaro tem família? É claro que não. Bolsonaro tem uma mentira em casa. É tanto assim que o papo que rola é que a própria Michelle encha a cabeça dele de gaia, de chifre. Se é verdade, tá na mídia aí. Mas ele disse um defensor da família. No entanto, ele disse que usava os apartamentos dele lá em Brasília para comer gente. A Bíblia diz que fornicário não entra no reino dos céus, mas ele usava apartamento para comer gente. Defensor da família tradicional. Aí os evangélicos veem tudo isso e simplesmente votam neles. Vamos se consagrar, vamos jejuar, vamos orar pela vitória de Bolsonaro. Só que eles oravam e pediam a Deus para dar vitória a Bolsonaro. Era como se fosse uma imposição e dizia, mas se tu és Deus, Bolsonaro tem que ganhar. Está repreendido. Deus é soberano. Deus age como ele quer. Deus dá vitória a quem ele quer. Não é porque esses bufões, esses crentes sem Bíblia diz que Deus tem que dar vitória, que Deus vai dar vitória, vai atender a oração destes incircuncisos de coração, destes apostatas da fé. Aí se levantam os videntes. Esse pessoal da linha espírita aí, essa turma aí do espiritismo baixo e até mesmo do autoespiritismo, como o kardecismo, essas coisas todas. Aí começaram a dizer que Lula iria ganhar as eleições e muitos afirmavam que vai ganhar no primeiro turno. É claro que Lula não ganhou as eleições no primeiro turno. Ele foi para o segundo turno na frente. Mas ele não ganhou as eleições como os videntes disseram que ele iria ganhar no primeiro turno. Como Lula não ganhou, aí eles vieram com justificativa. Mas ele ganhou no primeiro turno. Não levou, mas ganhou. É assim que acontece com estes videntes, com estes iluminados. Lula foi para o segundo turno e eles continuaram torcendo. Alguns deles torciam mais do que tinha vidência. Porque torcer e acreditar na vitória do presidente, de uma pessoa como o presidente Lula, é fácil. Gente, este homem foi quem mais fez pelo povo brasileiro. Gente, esse homem não cometeu crime nenhum. Quem tem Deus sabe disso e quem tem informação sabe disso também. Sabe? Só quem é ignorante mesmo de pai e mãe é quem acreditava que Bolsonaro podia ganhar as eleições com uma madeira de piroca. Ele ganhou no primeiro turno, porque ele ganhou na eleição de 2018 porque Lula estava preso. Mas nessa de 2022, Lula estava solto. E como ele disse, para ser presidente de novo. E aí, ele ganhou as eleições. Porque é assim que Deus faz com aquele que ele quer honrar.
Lula fez opção pelos pobres, gente. A cartilha de Lula sempre foi o pobre. E não era fantasia. Lula já governou esse país por 8 anos. E foi o melhor presidente que este país já teve até hoje. Isso não pode ser negado. Como negar uma coisa dessa? Só que os evangélicos não viram isso. Os ungidos não viram isso. Os pastores não viram isso. O pastor da minha igreja está incubado como Bolsonaro, não fala nada. Parece que está envergonhado, porque profetizou, falou mentiras e aí está calado. Porque ele impôs, ele impunha. Deus, se Deus é Deus, vai eleger Bolsonaro. Está repreendido em nome de Jesus. Agora está aí sem falar nada, calado, cheio de vergonha, arrogante, não tem humildade o suficiente para pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus fake news, e aí fica. Só que muita gente está esperando ele abrir a boca. E se falar novamente tolices, vai sair no pau. Porque tem pessoas, gente, que só aprende tomando cacete. É o que acontece com os pastores das Assembleias de Deus. E hoje, gente, tem levado muita gente a se desviar da igreja. Agora, como você vai levar seu dízimo para uma igreja cujo pastor é bolsonarista? Tem como? É claro que não tem. Eu mesmo, da minha parte, aconselho essas pessoas pegar esse dízimo, comprar cestas básicas e dar aos pobres, distribuir aos pobres, mas nunca colocar esse dinheiro na mão destes pastores bolsonaristas. Nunca! Eu prego isso. Irmão, você tem dízimo? Pegue o seu dízimo e compre cestas básicas para as pessoas necessitadas. E você conhece, e as conhece muitas pessoas. Não sustente um vagabundo que não tem compromisso com Deus, que adora bezerro de ouro. Sabe? Idólatra. Não dê seu dinheiro a pastor vagabundo. Um pastor bolsonarista, ele é vagabundo. Ele é um instrumento de Satanás. Por isso, não dê o seu dinheiro nas mãos destes bandidos. São bandidos. Irmão, você está indo para... E o quê? Eu tenho tempo para ir para a igreja para ouvir um pastor bolsonarista? Um pastor bolsonarista, para mim, é a mesma coisa que um bandido. É a mesma coisa que um demônio. Isso não aparece na minha casa. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu não recebo pastor bolsonarista na minha casa. Para mim é um instrumento de Satanás. E para mim dá azar. Não apareçam. Vão se converter bandos de infelizes. E aí, gente? Os videntes se levantam e agora Lula foi eleito. E agora eles dizem que Lula vai morrer. Uns dizem que dentro de 8 meses Lula morre. Outros dizem que Lula não toma nem posse porque Lula vai desencarnar. Gente, morrer todos nós vamos. Mas Deus não é Deus de confusão. Uns dizem que Lula vai governar 1 ano. Outros dizem 2 anos. Outros dizem que ele termina o mandato, mas não vai para a reeleição. Esta confusão. O que é que diz a palavra de Deus com relação a essas pessoas? Deus diz que as pessoas dizem, o homem diz muita coisa, mas a última palavra é de Deus. Sabendo destas coisas todas, eu fico imaginando como é que está a cabeça de Lula diante destas profecias, destas vidências. Porque muitos dizem que Lula tem 8 meses de vida. Outros dizem que Lula tem 6 meses de vida. Lula diz que está muito bem. Eu vejo Lula mais cansado pela batalha, porque foi uma guerra, foi uma batalha. Se fosse outro, não ganhava de jeito nenhum essas eleições. Ganhou porque é Lula. Ganhou porque Deus foi com Lula. Essa vitória, gente, foi de Deus. Não foi só de Lula. Foi de Deus. Deus quis que Lula ganhasse. Foi uma batalha realmente muito difícil. Pense numa batalha difícil. E aí Lula está cansado.
E as pessoas já estão vendo, esses videntes já estão vendo Lula como morto. Está repreendido em nome de Jesus. Lula ganhou, vai governar bem para o povo brasileiro, aliás, para todo o povo brasileiro, porque Lula sempre governou para todos. E assim será. Todos esses demônios que se levantam contra vão cair por terra em nome de Jesus, porque a vitória é do povo brasileiro. Por isso, se conformem, infelizes, porque Lula já está aí.